Olá, aqui é a professora Fernanda e hoje a gente vai ter aqui a nossa segunda parte da aula de estática, né? Então aqui nessa aula a gente vai falar das escalas de pressão, conversão de unidades de medida de pressão. Vou explicar alguns exemplos de medidores de pressão e depois a gente vai ter vários exemplos para a gente treinar e entender melhor, né, a parte da manometria. Tá? Então vamos lá. Bem, na parte de pressão a gente tem duas escalas, né? A gente tem a chamada escala absoluta e a escala relativa, efetiva ou manométrica. Tá? O que isso quer dizer? A escala absoluta, a medida de pressão começa no zero, né? E aí esse zero a gente chama de vácuo absoluto. E aí quando a gente chega no valor da pressão que equivale à pressão atmosférica, isso tem um valor diferente de zero. Tá? A gente está muito acostumado a ver falar, a pressão atmosférica é uma atmosfera ou é um bar, 760 milímetros de mercúrio, tá? Isso daí está na escala absoluta. Quando a gente vai fazer as medidas de pressão em relação à escala, desculpa, em relação à pressão atmosférica, aí a gente está na escala relativa. Por quê? Meu ponto de partida para a medida da pressão vai ser o valor da pressão atmosférica. Então, agora ali vai ser o meu zero. E aí, qualquer valor abaixo do valor da pressão atmosférica vai ser negativo. E aí eu vou estar medindo ali só a diferença da pressão ali do meu recipiente, por exemplo, com relação à pressão atmosférica. E se essa diferença der maior, eu vou ter valores positivos, ou seja, eu vou ter medidas que têm uma pressão maior do que a pressão atmosférica. Então a gente sempre trabalha nessas duas escalas. A maioria dos medidores de pressão, né, boa parte deles dá para a gente o resultado da pressão em termos relativos, né, considerando a atmosférica zero. Aí, se eu precisar saber o valor na escala absoluta, a gente soma o valor da pressão atmosférica naquele resultado de medida. Então, é importante diferenciar esses dois, né, porque a gente, tem hora que a gente precisa trabalhar na pressão absoluta. Né? Então, de novo, a absoluta eu considero a pressão atmosférica com um valor diferente de zero, né? Ela não é a minha referência na escala para começar a escala. Né? E aí, quando eu tenho pressão zero, a gente chama aquilo de vácuo absoluto. E aí, a minha pressão nessa escala é sempre positiva, eu não tenho valor negativo. Na escala relativa, não. Quem é a minha referência agora é a pressão atmosférica, ela vai ser meu zero agora. E aí eu vou ter valores positivos quando as pressões que eu meço são maiores do que a atmosférica e valores negativos quando as pressões medidas são menores do que a pressão atmosférica. Tá? A relativa ela tem vários nomes, né? Porque pode ser relativa, efetiva é a mesma coisa, manométrica é a mesma coisa. Bem, aí como a gente já sabe, né, a gente tem várias unidades de medidas diferentes para a mesma grandeza, né? Porque a gente tem ainda vários sistemas de medidas de unidades diferentes, né? No sistema internacional, tá, a unidade de pressão é Pascal, né, que é a mesma coisa que Newton por metro quadrado. Então, essa é a unidade oficial do sistema internacional. Mas a gente ainda tem sistema técnico, BCG, sistema inglês. Então, aí a gente pode encontrar outras unidades diferentes. Tá? Então, a gente pode ter a pressão medida em kgf por metro quadrado, kgf por centímetro quadrado. Lembra que kgf é quilograma-força, é uma outra unidade de força. Tá? A gente tem PSI, que é libra por polegada quadrada. Tá? Bar, né? A ATM, que é a atmosfera. Bar é muito usado na parte de termodinâmica. Tá? Então, a gente tem várias unidades diferentes. A gente também pode expressar a pressão em termos de altura de líquido. Tá? A gente tem um líquido de referência chamado de líquido manométrico. Né? E aí a gente pode expressar, tá, em termos de altura de energia, vamos dizer assim. Né? Então, é muito comum também a gente ver a pressão atmosférica, como eu falei no slide anterior, dada como 760 milímetros de mercúrio. Eu estou expressando essa pressão em termos de coluna de mercúrio, a altura da coluna do mercúrio. E aí também na parte de máquinas de fluidos, tá, é muito comum expressar valores de pressão em termos de metros de coluna d'água, que é o MCA, ou centímetros de coluna d'água, né, que é o CMCA aqui. Isso também é muito comum de expressar dessa maneira, tá? Principalmente quando a gente está trabalhando em bomba, turbina, usa muita unidade dessa forma, tá? Por causa das equações que a gente tem que trabalhar para dimensionar o sistema. E aí aqui por último a gente tem uma equivalência de valores entre as unidades que serve de referência para a gente poder fazer a conversão, tá? Então
Toda vez que a gente for fazer a conversão aqui, a gente monta uma regrinha de 3. E aí a gente utiliza esses valores aqui para guiar. Então, a gente tem ali uma atmosfera, tá? Ela vai valer 760 milímetros de mercúrio. Esses valores aqui, eles são dados, tá, em condições padrão, ou seja, temperatura de 20 graus e nível do mar, tá? Porque se eu tiver no lugar com uma altitude maior, a pressão atmosférica diminui, tá? Isso tem influência no valor da pressão atmosférica. Mas só quando eu estou em locais bem mais altos, tá? Tipo, 1.000 metros acima do mar, 3.000 metros acima do mar. Então, isso aí já altera bem o valor da pressão atmosférica. Se for atitudes menores, né, baixas, assim, aí você não tem tanta interferência. Altera, mas altera pouco. Então, se a gente voltar, né? Um ATM 760 milímetros de mercúrio, que equivale também a 101.325 Pascal, que equivale a 10.330 kgf por metro quadrado, que equivale a 1,033 kg por centímetro quadrado, que equivale a 1,01 bar. Repara que um ATM é quase um bar, mas não é um. Tá? E isso vai equivaler a 14,7 PSI, que é libra por polegada quadrada. Então, aí com essas equivalências a gente consegue fazer conversão. Tá? Imagina que você queira converter ali 2 ATM para Pascal. Então, como que a gente montaria essa regra de 3? Eu pegarei aqui dessa linha. Um ATM equivale a 101.325 Pascal. 2 ATM vai valer X, que é o valor em Pascal que eu quero encontrar. Aí você faz a multiplicação em cruz e resolve esse sisteminha. Tá? E aí posso fazer assim com qualquer par de unidades aqui. Tá? Vou voltar aqui. Bem, aí agora eu vou mostrar alguns tipos de medidores de pressão que a gente chama de manômetro. Tá? Principalmente porque aqui eles medem pressão relativa. Então, esse primeiro aqui é chamado de tubo piezométrico. Então, eu tenho um tubinho ligado no reservatório, né? E aí o líquido que está no reservatório é o mesmo que está no tubinho. Né? Então, dependendo da pressão que eu tenho nesse reservatório, é a altura que esse líquido vai subir nesse tubo. Esse tubo é graduado. Né? E aí, como que seria a equação? Esses medidores, né, desse tipo e o manômetro 1, eles são baseados na equação manométrica, como vocês podem ver aqui, ó. Então, se eu fosse calcular a pressão ali dentro do reservatório, que é o que eu quero achar, então eu faria, ó, pressão no reservatório é igual a pressão atmosférica, que é o P0, ó, que o tubo está aberto para a atmosfera, mais a coluna de líquido que eu tenho que descer até chegar no centro do reservatório, que é o ρ desse líquido, né, dali do tubo, vezes G, vezes essa altura que ele subiu no tubinho. Quando eu faço assim, ó, reparem que a gente está somando a pressão atmosférica, então o valor que vai dar aqui é na escala absoluta. Se eu quiser na escala relativa, o que eu faço nessa equação? Eu considero o valor da pressão absoluta zero. E aí vai ficar só ρGH. Então, se eu calculei usando só o ρGH no piezômetro, aí eu estou tendo o valor na escala relativa, na escala manométrica. O do lado é chamado de manômetro em U, porque o medidor de pressão ele vai ter esse formato em U, como a gente está vendo aqui, né, dessa maneira aqui. Estou sem o apontador aqui. E aí o que acontece? A ideia dele é parecida com o piezômetro. Ele vai estar ligado num reservatório, numa tubulação, onde eu quero medir a pressão. Né? Aí eu vou ter um fluido dentro desse tubo que a gente vai chamar de fluido manométrico e ele é sempre diferente do fluido do sistema que eu quero medir, tá? A pressão. Sempre diferente. E o que vai acontecer? Na hora que eu ligo ele nesse sistema, esse exemplo aqui, ele está uma ponta ligada no sistema do U, a outra ponta está aberta para a atmosfera. O que vai acontecer com esse medidor? Ele vai dar a diferença de pressão entre a atmosférica e o meu sistema. Eu posso pegar esse tubo e ligar em 2 trechos diferentes do meu sistema. Tá? Ele não tem que ter um lado sempre aberto para a atmosfera. Eu posso estar interessada em saber a diferença de pressão entre 2 pontos de uma tubulação, por exemplo. Então, eu pego um lado do U, ligo no primeiro ponto, pego o outro lado do U e vou ligar no segundo ponto distante do primeiro. E aí a gente consegue saber a diferença de pressão entre esses 2 pontos. Pode fazer assim. Mas o líquido que vai ali, né, que é o que vai ajudar a gente a medir a pressão, é chamado de líquido manométrico e ele é sempre diferente do líquido do sistema. Então, né, imagina só, para ficar mais fácil de entender, que o líquido que está naquele reservatório ali, a parte azulzinha, seria a água. E aí essa parte aqui toda quadriculada seria mercúrio, por exemplo.
Então, como que a gente vai determinar essa pressão dentro do reservatório, que é onde a gente quer calcular? Equação manométrica, porque esses aqui são baseados em equação manométrica. Então, para achar o P no centro do reservatório, aí a gente teria pressão atmosférica, tá? Vou descer ao longo do fluido manométrico. Então, lembra, descer eu soma. Então, fica mais ρ do fluido manométrico, G, vezes a altura que eu tive que descer ao longo do tubo. Depois, do outro lado, a gente vê que vai precisar subir um pouquinho até chegar no centro do reservatório. Então, se eu vou subir, eu subtraio. E aí, agora eu estou subindo, ó, na água. Então, vai ficar menos ρ da água vezes G, e essa alturinha até chegar no centro do reservatório. Aqui, como eu estou somando pressão atmosférica, como vocês estão vendo, o resultado vai sair na escala absoluta. Se eu quiser na manométrica, eu considero a pressão atmosférica zero. Aí ela some da equação e eu fico só com a diferença de ρGH do mercúrio e da água. Aí o resultado sai na manométrica. Então, esse aqui é um outro tipo de medidor. Esse aqui eu ponho, tá? Porque ele é muito comum, muito usado, mas aqui o princípio de medição dele é diferente do manômetro em U, porque aqui ele não é baseado na equação manométrica. Né? Aqui ele vai utilizar a capacidade de um determinado metal de dilatar ou contrair conforme a pressão que tem dentro dele, do tubo, feito desse material. Tá? Então, a ideia aqui é a seguinte, deixa eu até clicar para cá para poder explicar melhor. Deixa eu colocar o apontador aqui. Aí. Bem, esse, né, ele parece que um reloginho, tá? E aí ele tem um ponteiro que conforme a pressão, esse ponteiro desloca nesse sentido para me dar o valor da pressão. Tá? Eu tenho manômetros que tem a escala aqui para dar pressão positiva, ou seja, maior do que a pressão atmosférica, e tem alguns para medir pressão negativa, eu vou ter uma escala negativa aqui, para pressões menores do que a pressão atmosférica. Esse medidor de pressão aqui, ele só me dá a medida na escala relativa, na escala manométrica, só. Ele só consegue fazer assim. Se eu precisar da absoluta, eu vou ter que medir de alguma forma a pressão atmosférica e somar no resultado. Tá? Bem, aí o que acontece? Dentro desse manômetro, a gente tem um tubo metálico, tá? Com a seção transversal, ou seja, o formato dele é oval, tá? Ele não é um tubo circular. E aí o que acontece? Esse tubinho ele é ligado aqui, ó. Aqui eu tenho furo, é vazado, tá? E aí o tubinho é ligado nessa parte, ele comunica com esse furo. Então, se eu colocar isso aqui, por exemplo, numa tubulação de ar comprimido, o que vai acontecer? O ar vai entrar aqui, né? Porque aí eu ponho isso aqui acoplado num furinho do sistema de tubulação de ar comprimido. Aí o ar vai entrar aqui nesse furo e vai preencher todo o tubo metálico. Bem, aí o que acontece? Se essa pressão dentro aqui, né, do ar comprimido, ela for maior do que a atmosférica, ela vai começar a fazer uma força na superfície interna do tubo, forçando ele a esticar, a abrir. Tá? Consegue fazer isso porque, imagina que isso daqui ele está aberto para a atmosfera, né, esse reloginho aqui, está sujeito à pressão atmosférica. Então, a pressão atmosférica ela faz uma força no tubo para sempre manter ele numa mesma posição. Então, quando a pressão, no caso do ar que eu estou dando de exemplo, né, ela é maior do que a atmosférica, então ela consegue vencer essa força e fazer o tubo esticar, abrir. Tá? Então, no que ele abre, essa ponta aqui sobe. E aí essa ponta é conectada aqui nesse sisteminha, vamos dizer assim, entre aspas, de transmissão de movimento. E aí essa engrenagemzinha vai fazer o ponteiro girar para dar uma medida positiva de pressão. Agora se for outro caso, né, vamos imaginar que esse ar está com uma pressão negativa, ou seja, ele está com uma pressão menor do que a atmosférica. Aí o que vai acontecer? Como a atmosférica vai estar num valor maior, é ela que vai empurrar o tubo, só que aí o tubo agora vai tender a fechar. Tá? Se ele vai fechar, essa ponta desce. E aí movimenta o ponteiro no sentido contrário, no sentido anti-horário. Então, eu teria leituras negativas aqui. Então, é dessa maneira que esse medidor de pressão trabalha. Tá? Deixa eu voltar agora para outra tela aqui. Bem, depois a gente tem, tá? O parômetro. Né? Então, esse medidor ele é específico para medir pressão atmosférica. De maneira simples, né? Como é que ele é feito, né? Como é que ele é composto aqui? Eu vou ter um reservatório de mercúrio aberto para a atmosfera. E aí eu tenho esse tubo aqui inserido, né, com a parte aberta dele dentro desse reservatório. E aí tem um pequeno espaço ali com ar, só que aí vai estar com vácuo. O que quer dizer? Esse espaço vazio vai estar com pressão negativa.
E aí o que que acontece? Conforme a pressão atmosférica, ou seja, conforme a força que ela vai exercer em cima da superfície do líquido que está exposto para a atmosfera, ela empurra o mercúrio para dentro desse tubinho. Então, ele varia essa altura dentro do tubinho, tá? E aí, conforme é essa altura, o tubinho é graduado, né? A gente vai ter a medida da pressão atmosférica. Então, se eu tiver a nível do mar, por exemplo, essa alturinha vai ser 760 milímetros de mercúrio. Se eu estiver num lugar mais alto, vai dar um valor menor, porque a pressão atmosférica é menor, né? Se eu estiver num lugar mais baixo, vamos dizer que a gente está dentro de um túnel, né, muitos metros abaixo do nível do mar, altera a pressão para dar um valor um pouquinho maior, tá? Então, essa altura vai variar, né? E aí a gente consegue ter essa medida, por exemplo, para usar, para ter os valores na escala absoluta, tá? Por exemplo. Bem, né, são alguns exemplos de medidores de pressão, os mais usados, tá? E aí agora que a gente vai ter uma sequência de exemplos, tá? Eu gravei a solução desses exemplos em vídeos separados, porque senão fica muito longo, né? E aí a ideia é o quê? A gente ir aumentando um pouquinho a complexidade dos problemas para entender melhor como trabalhar com a equação manométrica. Então depois assistam, tá? Cada exemplo, porque agora a gente vai ter uma lista de exercícios desse assunto, tá? Para vocês resolverem vários problemas diferentes envolvendo manometria. Lembra que eu comentei na aula passada que essa equação manométrica a gente usa para determinar a diferença de pressão, mas a gente consegue calcular outras coisas. A gente consegue determinar a massa específica de um fluido que eu não conheço, por exemplo, tendo todas as outras condições conhecidas. Consigo determinar a pressão de um determinado ponto, tá? Ao invés de saber só a diferença de pressão. Então, aqui nessa lista de exercícios, a gente vai ter várias situações diferentes, tá? Então, é importante ver aqui o exemplo, tentar fazer o exemplo para entender bem, para não ter dificuldade na lista, tá? Então, assistam os exemplos, para não errar bobeira. Nesse primeiro aqui, ó, é bem simplesinho, tá? A gente quer saber o valor da pressão de 250 milímetros de mercúrio em bar em kJF por centímetro quadrado, tá? E aí esses valores estão na escala efetiva, então aqui é só para fazer conversão de unidade. Depois que eu calculei esses valores, tá? A gente quer depois calcular em Pascal na escala absoluta. E aí está dada a informação aqui, ó, da pressão atmosférica de 101.200 Pascal. Tá? Então, nesse exercício, prestar atenção, vocês vão usar aqueles valores de referência dos slides anteriores para montar a regrinha de 3 para converter de milímetros de mercúrio para bar para kJF por centímetro quadrado. Na hora de trabalhar com a escala absoluta, como eu estou pedindo ali na unidade em Pascal, vocês vão pegar esse valor de 250 milímetros, passar para Pascal, e aí depois vocês têm que somar com o valor que eu dei da medida da pressão atmosférica, e não com o valor que está lá naquelas equivalências de conversão, tá? Porque aqui é como se fosse uma medida local da pressão atmosférica, da onde eu estou projetando o meu sistema, tá? Então, prestar atenção nessa parte aqui. Bem, depois aqui a gente tem uma situação em que a gente quer saber qual é essa altura mínima que eu tenho, esse desnível entre a superfície do reservatório e a altura onde está a tubulação que leva a água para esse trocador de calor. E aí a gente tem uma condição conhecida aqui, tá? Que é que eu preciso ter, no mínimo, uma pressão de 380 kPa na entrada do trocador de calor. Então, aqui a gente vai montar a equação manométrica, tá? Entre os pontos da superfície do reservatório, onde está P0, pressão atmosférica, e a entrada do trocador de calor. Então, a gente faz a equação manométrica entre esses dois pontos. Aí vocês vão montar, por exemplo, partindo da superfície do reservatório, fazendo todo, né, somando ou subtraindo o ρ de H até chegar na entrada do trocador de calor. Ou pode fazer o inverso, tá? Lembra que a direção não importa, desde que coloque o sinal direitinho de cada termo. Monta a equaçãozinha e aí vocês vão conseguir calcular qual é o valor da altura H. No quinto exemplo, aqui bastante exemplo para ficar bem claro. Aqui a gente já tem um manômetro em U, né? E aí ele está ligado, como eu falei para vocês, tá? Eu posso usar de várias maneiras diferentes. Aqui ele está entre dois pontos diferentes numa mesma tubulação. Então eu tenho um fluido, um aqui na tubulação escoando, e eu vou ter o fluido manométrico, que é diferente, dentro do manômetro em U para medir essa pressão. Então, no primeiro caso, ó, vocês observem essa configuração que está aqui do tubo e tentem imaginar assim, qual sentido que o fluido está escoando. Tá?
não lembro se eu comentei na aula anterior, mas assim, o fluido ele sempre vai escoar, vai movimentar do ponto de maior pressão para o ponto de menor pressão, ou seja, para o caminho que é mais fácil. É muito mais fácil você ir para o lado que está fazendo menos força em você do que você tentar ir do contra, para onde tem mais pressão. Né? Porque aí ela estaria empurrando você contra o movimento. Então o fluido sempre vai para o caminho mais fácil. Né? Então a direção dele é sempre da pressão maior para menor. Então, para conseguir responder a letra A sem fazer o cálculo da B ainda, é vocês tentarem imaginar ali quem que tem pressão maior? É A ou é B? Porque se for A, então o fluido está indo de A para B. Se o ponto B que tem a pressão maior, aí o fluido está indo de B para A. Tá? Aqui nessa parte de estática isso ainda não influencia, mas quando a gente for ver a parte de balanço de energia, aí tem influência a direção que o fluido está escoando. Aí tem importância. Bem, depois, né, só para sentir, né, entender o conceito, na B, aí a gente quer saber qual que é a diferença de pressão entre A e B. Aí a gente tem que montar a equação manométrica, para depois a gente né, isolar ali PA menos PB e encontrar o valor numérico com esses dados aqui do exercício. Nesse sexto exemplo, está um pouquinho mais complexo, porque eu posso ter 2, 3, 4, 5 líquidos diferentes, tá? 5 fluidos diferentes. Aí não importa, o que importa é a gente montar a equação manométrica na sequência certinha, subindo ou descendo, né? Lembra, descendo somando, subindo subtrai. E aí, em cada líquido que eu estou passando, eu vou ter que usar a massa específica dele e a altura que eu tive que deslocar ao longo daquele fluido. Tá? Então, aqui a gente tem dois reservatórios, o R e o S. Tá? Tem líquidos diferentes. Tá? E aí eu tenho fluido manométrico, que é esse que está achurado. Aí os dados do exercício estão dizendo que a pressão em R é 130 kPa, a pressão em S é 88 kPa. Né? Aí no desenho a gente tem informação da massa específica do fluido manométrico, tá? Que é 2.500. Aí a gente quer descobrir a massa específica do fluido S. Tá? Bem, aqui, ó, se vocês olharem, eu não dei a massa específica da água. Tá? Quando eu não dou esse valor, a gente pode adotar como 1.000. Assim como a aceleração da gravidade, se eu não der um valor específico, vocês podem adotar como 10, tá? 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vocês vão montar a equação direitinho, usar os valores dados aqui, considerar o ρ da água 1.000, o G igual a 10, e aí vocês conseguem encontrar a massa específica do fluido S. Tá? Prestem atenção também no seguinte, ó, eu dei a pressão em quilopascal. Na equação eu não posso pôr quilopascal, lembra disso? Então, eu tenho que passar isso aí para pascal, para depois colocar na equação, tá? Sempre prestem atenção nas unidades para ver se elas já estão certinho no sistema internacional. Porque se não tiver, a gente tem que converter primeiro antes de usar no cálculo. E aí o último exemplo, tá, que a gente tem né, aqui um reservatório, por exemplo, tá, tipo um pistão hidráulico, por exemplo, em que eu tenho aqui, né, um determinado óleo hidráulico, e aí em cima tem um êmbolo exercendo uma determinada pressão sobre esse óleo, tá? Devido ao peso desse êmbolo. A massa específica do óleo é dada, tá? Coloquei diferente aqui, ignora o que está aqui embaixo, tá? Segue o que eu usei no exemplo, na resolução do exemplo, tá? 870 quilos por metro cúbico. E aí, ligado aqui ao fundo desse tanque, eu tenho um manômetro, ó. Esse símbolozinho representa o manômetro de Bourdon. Então, lembra que ele só dá medida relativa. E aí eu quero saber aqui, tá? O peso do êmbolo, uma vez que eu sei que a leitura desse manômetro aqui é 76 kPa. Então, como que a gente vai fazer? Vocês montam a equação manométrica entre esse ponto aqui onde o manômetro está posicionado, a altura em que ele está colocado, e o ponto aqui, ó, que é a interface entre o óleo e o êmbolo. Uma vez que vocês acharam a pressão aqui, ó, que o êmbolo está exercendo nessa superfície, fica fácil de achar o peso dele. Porque lembra que a pressão também é definida, né, como força dividido por área. Tá? Força pode ser qualquer força que eu estou aplicando, pode ser até o próprio peso do êmbolo. Lembra que peso não é quilo é massa, peso é dado em newtons. Tá? Então, vocês, usando o peso do êmbolo como a força que vai estar dividido pela área, vocês conseguem achar o valor do peso do êmbolo. Tá?
Então, também no exemplo resolvido eu explico passo a passo aqui como é que faz. Tá? Bem, então, assistam, como eu já disse, vou falar novamente, assistam os exemplos, que é importante. Tá? E aí depois eu vou deixar a lista de exercícios para vocês na página da disciplina no Moodle. Tá? E aí, qualquer dúvida, me manda mensagem. Tá? Então, né, até a nossa próxima aula.